A Bíblia fala a respeito de um cuidado que eu e você devemos tomar com essas tais raízes de amargura. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da minha mensagem não é apenas um chamado ao exercício do perdão, mas talvez a gente possa se concentrar principalmente em evitar a raiz de amargura do que só apenas lidar com ela. A ofensa é uma armadilha que Satanás usa. Deus nos criou como seres relacionais. Uma das primeiras declarações que Deus faz sobre o homem, lá no início no Éden, não é bom que o homem esteja só. A sabedoria bíblica aponta com clareza para isso. Provérbios 18:1 diz: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio desejo. Agora, por que muitas vezes alguém vai insurgir-se, rebelar-se contra a sabedoria do convívio social? A Bíblia diz: ele quer o seu desejo, porque o convívio social envolve, entre outras coisas, renúncia, abrir mão, adequações, adaptações. Porque quem dera todo mundo, é o que nossa cabeça equivocadamente pensa, quem dera todo mundo fosse como a gente. Normalmente a forma como olhamos o mundo diz respeito ao jeito que nós somos. Normalmente temos a tendência, salvo aqueles momentos de crise pessoal, na hora que vamos analisar o mundo, nós temos a tendência de achar que o nosso temperamento é o melhor. Quando estamos em crise conosco mesmo, a gente consegue botar um monte de defeito, mas se comparar com os outros, nós somos os melhores. Então todo mundo deveria agir e comportar como a gente. Mas nós temos temperamentos, estilos de ser completamente diferentes. Mas a orientação bíblica nos mostra como conviver num ambiente de imperfeições. Isso significa que eu e você vamos ter que aprender a andar em amor. Isso significa que eu e você vamos entender a necessidade de determinadas adaptações. E as adaptações nem sempre significam que nós vamos viver mudando todo mundo como a gente gostaria de poder fazer. Quando Jesus disse: se alguém lhe ferir a face da outra, se alguém lhe obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Ele disse: se alguém pedir a capa, entrega também a túnica. Ele está falando da capacidade de ceder. O que muitas vezes pode soar para mim e para você injustiça. Assim como o assunto do perdão. Porque normalmente o nosso foco emocional é: Deus está dando mais moral para o outro do que para mim. Para aquele que está fazendo a coisa errada do que para mim que estou fazendo a correta. Mas eu quero te ajudar a entender que andar em amor, não apenas perdoar, mas evitar a ofensa, nem precisar chegar lá, é o que vai nos abençoar, vai nos enriquecer tremendamente. E algo que eu e você precisamos entender é que nossos relacionamentos, ou a maneira como escolhemos vivê-los, não tem um impacto só na horizontal, a maneira como lidamos com as pessoas, mas eles afetam a vertical, o nosso relacionamento com Deus. É por isso que Pedro diz: maridos, amem as vossas esposas, honrem as vossas esposas, tratem-nas como vaso mais frágil. Ele não está só dando uma dica de um marido sábio, dizendo: meu amigo, se tu quer ter um pouco de paz e harmonia debaixo do teto, um pouquinho mais de alegria, trate bem. E diz assim no final: para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então ele está dizendo para os maridos, os cabeças do lar, ele está dizendo: cabeção, se você não tratar direito sua mulher, você não tem um problema só na horizontal, o que já não vai ser bom para você. Você tem um outro na vertical. Suas orações serão interrompidas, porque a forma errada de viver relacionamentos interrompe o relacionamento com Deus. Paulo escreve a Timóteo e diz: eu exorto, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Definição de mãos santas: sem ira nem contenda. Ira e contenda é o quê? Pecado de relacionamento. A menos que você tenha a habilidade de se irar consigo mesmo e só contender consigo, o que normalmente a gente não costuma presenciar. Quando a Bíblia diz: não se prive da graça de Deus, ele está dizendo: tolinho, se você continuar essa ideia de manter a amargura, o ressentimento, o grande prejudicado será você, e não apenas nas suas emoções. Eu quero falar agora a respeito de lidar com a raiz de amargura. Pastor, se eu não evitei, ou até consegui evitar em tantas coisas, mas acabei caindo nessa armadilha, como eu lido com isso? Seguir a paz é nem precisar perdoar, é viver acima da ofensa, é escolher andar em amor. Eu e você podemos viver nesse lugar. Isso é uma escolha e é uma decisão. Agora, não significa que nós damos manutenção a esse comportamento só com recursos humanos, naturais. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos Gálatas e diz: o fruto do Espírito é
amor. E quando falamos desse tipo de amor, ágape, o amor perfeito do tipo de Deus, ele é paciente, ele não se irrita, ou seja, nós precisamos de um combustível sobrenatural para viver esse nível de tolerância. Se relacionar significa muitas vezes adequar, ceder e não só tentar transformar os outros, para que a gente consiga negar o cerne daquilo que é a expressão da nossa carnalidade, que é o egoísmo, nós precisamos de um combustível sobrenatural. Primeiro, é possível evitar, mas se percebemos que falhamos em evitar, que a gente não erre duas vezes, deixando de aplicar algum tipo de intervenção que impeça o processo de crescer, porque ele sempre será progressivo. Primeiro, a Bíblia fala de uma raiz de amargura. Raiz é aquilo que normalmente fica onde? Para baixo do solo. Está falando de uma fase onde o processo funciona fora da vista. Mas existe um momento onde a raiz brota. E aí vem a público e se torna visível. Existe a fase onde o problema é meramente individual. Está fazendo mal a quem está ressentido. Mas quando brota, a Bíblia diz, agora vai começar a contaminar os outros à volta. E aquilo que antes era um problema para a emoção de um indivíduo e para a vida espiritual de um indivíduo, agora pode progredir, se tornar um problema para as emoções e para a vida espiritual de vários indivíduos. E para mim tem sido importante ao longo da caminhada, não só dizer para Deus, mas às vezes chamar alguns amigos e dizer, ei, ora comigo. Eu estou sendo carnal, meu coração está assim, está assado, sei que é errado, você não precisa pregar nada para mim, só preciso expor. Não estou lidando como deveria. E a Bíblia diz, não só para a gente confessar as culpas uns aos outros, o texto diz, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Quantas vezes só de cuspir aquele veneno, de vomitar, colocar aquilo para fora, e dizer agora bota a mão na minha cabeça, ora comigo, me ajuda. Você percebe a realidade do que a Bíblia diz, para serdes curados. Nós podemos secar essa raiz, trazendo ela à luz. E também podemos parar, não só de mantê-la preservada lá no escuro, mas de dar a ela o que ela precisa. O que é que uma raiz precisa? De água. Quando a Bíblia diz lá em Isaías, de uma raiz em terra seca, significa que ela não vai tirar nutrientes para a planta e ela vai morrer. Pastor, o que é regar essa raiz? Quando falamos desse contexto da amargura, para mim, autocomiseração. O que todos nós, em diferentes níveis e graus, temos uma certa expertise. A gente tem a capacidade de lamentar, de lamber nossa própria ferida, né? De simplesmente trabalhar aquilo de tal... E quanto mais eu e você fazemos isso, maior a probabilidade que a raiz não só perdure, mas cresça, desenvolva. Agora, se eu e você decidimos, eu não vou secar isso. Eu não vou ficar com dó de mim mesmo. Eu não vou alimentar meu próprio egoísmo e carnalidade. Eu escolho andar em amor. Nós começamos a secar essa raiz. Quem está entendendo, diga amém. Porque muitas vezes a gente fala do perdão de uma forma tão subjetiva que fica até difícil praticar. É que nem dizer, você tem que crer. Mas muitas vezes a gente não ensina como a fé funciona, como que ela é exercitada, como que ela é aplicada, né? Então, em termos práticos, nós precisamos trazer à luz, porque inevitavelmente, uma hora ou outra, aquilo virá à luz. O problema é que você vem na hora errada, já não te cura e está estragando os outros. A luz da presença de Deus e a luz de pessoas confiáveis, não só emocionalmente, mas espiritualmente saudáveis, que nos ajudem a crescer e a lidar com o processo. E tomar uma escolha. Eu não vou ficar nesse ambiente de autocomiseração, né? Lambendo minha própria ferida com o perdão da expressão e da ilustração. Quando Jesus, em Lucas 17, fala sobre a quantidade de vezes que os discípulos tinham que perdoar quem ofendesse no mesmo dia, os discípulos dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles não estão dizendo que não tem fé. Eles estão dizendo, por isso o Senhor está falando que nós precisamos de mais fé do que o que nós temos. Os caras já eram enviados por Jesus para ressuscitar morto, levantar paralítico, abrir o olho do cego, o ouvido do surdo, a boca do mudo. Eles já estavam vendo milagres extraordinários. Mas eles estão diante de Jesus dizendo, ressuscitar o morto, beleza, está bem mais fácil. Mas perdoar esse tanto, não damos conta. Por aí você imagina o tanto de fé que você tem que ter para perdoar. Quando eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé, o que é que Jesus responde? Se tiverdes fé, como grão de mostarda. A NVI, uma tradução que eu gosto muito, ela pecou, na minha opinião e na de muitos outros estudiosos, terrivelmente na tradução desse versículo. Ela diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda.
Você revira aquele original grego, não existe a expressão tamanho em lugar nenhum. Mas por conta de um entendimento popular, até hoje você vê gente dizendo, se você tiver uma fezinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda resolve tudo. Ué, se a fezinha do tamanhozinho, do grãozinho de mostarda resolve tudo, por que é que Jesus condenou a pequena fé de outros? Uma hora ele repreende pela pequenez da fé, depois diz que a fé pequena resolve tudo. Jesus se decida, porque se ela resolve tudo, ter fé pequena não é um problema. Se ter fé pequena é um problema, a fé pequena não resolve tudo. O ensino de Jesus nunca falou do tamanho, ele só diz fé como semente. O tradutor pegou a ideia de que o grão de mostarda é a menor da semente e falou, Jesus deve estar falando do tamanho, nós estamos falando de multiplicação. Como você multiplica o pouco que tem? Se você planta a semente, você vai multiplicar o que tem. Pega o contexto, o Senhor aumenta-nos a fé. Ele diz, não sou eu que aumento, vocês aumentam. Como? Exercitando, usando a fé que você tem. Plante um pouco, que você colhe mais. O exercício da fé nos faz crescer. E não diga você que você não tem oportunidade de exercitar sua fé para perdoar, porque ela está aí todo dia, em todo lugar. O que nós só precisamos é o exercício da fé. Todo dia alguém diz, pastor, ontem eu tinha perdoado, mas hoje eu acordei e parece que está desperdoado. Eu falei, aí você perdoa de novo. Mas eu acho que amanhã eu vou acordar e desperdoa de novo. E você perdoa outra vez. E você vai exercitando a sua fé. Não é um sentimento. Pastor, eu não tenho alegria na hora que eu estou perdoando, mas depois vai ter, porque a falta de perdão vai te amarrar numa amargura. Não existe alegria ou realização na vida de quem não perdoou.